Olá, concurseiro! Vamos começar mais uma aula muito importante para que você consiga aperfeiçoar os seus conhecimentos e venha a se dar bem na sua próxima prova. Qual que é o tema? MP do Código Florestal é aprovada no Senado. Texto segue para a sanção presidencial. Seguinte, por que o Código Florestal é importante? Por que o Código Florestal sempre está presente em todos os concursos do Brasil? Alguns pontos que eu quero falar para vocês. Entre eles, o Brasil é o maior produtor de alimentos do mundo, pelo menos em terras agricultáveis. São muitas terras, uma extensão fantástica que pode fornecer para o planeta grãos, frutas de todas as qualidades. Também a questão ambiental. Ao mesmo tempo que nós temos essas terras férteis, nós temos florestas e temos ambientes que são únicos. E isto gera um conflito. Que conflito? Vamos lá, pense. Existe o fazendeiro que precisa produzir mais, que quer produzir mais. Para isso ele precisa desmatar. Do outro lado está o ambientalista, que quer que a vegetação, que a fauna, a flora seja preservada. E isto acaba gerando esse conflito. Por quê? Durante muito tempo o Brasil incentivava que o agricultor retirasse essa vegetação. Isso vai acontecer lá no início dos anos 70, quando existia esse conflito para a retirada da vegetação. Nos últimos tempos, a questão do aquecimento global está presente em nossos dias. É só você parar, assistir jornal, ler a revista, vai perceber que toda semana esse tema volta à tona. Automaticamente precisa acontecer o quê? A preservação ambiental. Diante de tudo isso, o conflito se intensifica. Por quê? A produção, a venda dessa mercadoria, desses produtos agrícolas, sempre é cobrada pelos países que têm um poder aquisitivo melhor, ou seja, os países desenvolvidos, mas se nós não conseguimos produzir mais porque tem a vegetação, vamos ter que arrumar uma solução em relação a esse tema. Ou seja, como que nós vamos parar de desmatar? É interessante aqui você lembrar de como era o Brasil com a sua vegetação original. Um mapa desse pode estar na questão. Então, se você sabe ler o mapa, isso ajuda muito na sua leitura. Observe como que era a vegetação original de nosso país. Então, como eu falei, esse mapa é da vegetação original. Note a posição da floresta amazônica. Note a posição da floresta tropical, principalmente na costa brasileira. Note a posição da floresta de araucária. A posição do cerrado, notou ali onde que tem Bahia, Pernambuco, Ceará. A posição dos campos, lá no sul do Brasil. A Caatinga e o Pantanal, que é um ambiente único. E também a vegetação litorânea, é claro, ela está junto com a vegetação da floresta chamada floresta tropical ou Mata Atlântica. Onde está escrito tropical, pode também ser trocado por Mata Atlântica. Claro que esta é a vegetação original e não existe mais, em grande parte. Ela foi transformada para construção de cidades, estradas e a própria agricultura. E como que está a vegetação brasileira hoje? Segundo o IBGE, está mais ou menos assim. Analise o mapa comigo, por favor. Dá uma olhadinha que a legenda é a mesma do mapa da vegetação original, com uma diferença. Lá embaixo está aparecendo áreas antrópicas. O que vem a ser isso? Antrópica, se esse texto estiver na sua prova, entenda como ação do ser humano na transformação da natureza, modificando. Então as áreas antrópicas estão representadas nesse mapa pela cor amarela. Note que o sul do Brasil, praticamente todo ele foi transformado. Perceba que no litoral
toda a mata tropical ou a mata atlântica também foi transformada, sobrando pouquíssimas manchas da vegetação original. Nas margens do rio Amazonas, lá no norte, você percebe também que tem uma grande linha amarela mostrando a transformação, ou seja, a área antrópica. Continuando ainda no mapa, note que ficou preservado a floresta equatorial ou a floresta amazônica. No restante, toda ela já tem algum tipo de modificação, ou seja, algum tipo de ação antrópica. É aí que reside um dos maiores problemas em relação ao nosso Código Florestal. Este grande desmatamento, esta grande ação antrópica que você vai encontrar nos jornais e nas revistas todos os dias. E a polêmica, o problema dos ambientalistas e a questão dos agricultores. Como é que nós vamos sanar tudo isso? Como é que nós vamos equalizar esses dois conflitos? Veja os dois mapas juntos, que daí fica mais fácil para você comparar esse desmatamento. E a dúvida que existe em nosso país. Na área que está em amarelo aí para os dois mapas, é possível produzir mais sem fazer o desmatamento, implantando nessa área que está em amarelo melhor tecnologia que nos dê uma produção maior? Então, como é que nós podemos analisar isso diretamente no Código Florestal? Vamos lá. O texto anterior do nosso código dizia o seguinte em relação às nossas florestas: 20 metros de proteção nas margens dos rios para as propriedades de 4 a 10 módulos fiscais. Fica atento aí. Pessoal, nós estamos falando de um tema que sempre cai quando a questão está relacionada a meio ambiente. 20 metros nas margens dos rios. Para quê? Para que ela possa manter a mata ciliar. A mata ciliar está relacionada a cílios dos nossos olhos, que protegem para que não caiam sujeiras. Automaticamente, no rio, a mesma coisa, para que detritos não vão para o fundo desse rio e não venha assoreá-lo. O que vem a ser assoreá-lo? Venha entupir a calha desse rio. Então, sem a mata ciliar, esse rio pode desaparecer. Então, a mata ciliar é importantíssima nesse sentido. E para as propriedades maiores, mínimo de 30 metros e máximo de 100 metros de proteção nas margens dos rios. Veja uma coisa comigo, 30 metros dos dois lados ou 100 metros é uma área bastante grande que na cabeça dos agricultores que sempre fizeram o desmatamento, que eles perdem para a produção. Aí que reside o conflito entre o pessoal ligado ao ambientalismo e as pessoas ligadas à agricultura ou à chamada bancada ruralista que você sempre encontra nos jornais esse texto. Vamos ver o que diz o novo Código Florestal. E essa comparação você precisa fazer. Essa comparação pode até aparecer em questões na sua prova ligado ao meio ambiente. O texto é mais ou menos assim: 15 metros de proteção nas margens de rios para propriedades de 4 a 15 módulos fiscais, ou seja, uma redução nesse sentido. E para as propriedades maiores, acima de 15 módulos, o que diz o texto? Mínimo de 20 metros, ou seja, tiramos aí 20 metros de vegetação em vez de 30, e o máximo de 100 metros. Pessoal, a discussão maior nesse fato de rios, e lembrando, o nosso país tem muitos rios. É o que mais tem rios em todo o planeta. Então, dentro de uma fazenda, são inúmeras as vertentes de águas, ou seja, são inúmeros os cursos de rios que vão precisar dessa chamada mata ciliar e que daí fica essa briga, se diminui ou se aumenta. E quem já fez a retirada, o que vai ter que fazer?
vai ter que fazer o reflorestamento, vai ter que plantar. E se plantar, o que vai ser? A vegetação nativa ou ele pode plantar árvores exóticas? Gera um outro problema, uma outra discussão. Então fique atento a esta nova redação, que ainda vai dar muito o que falar e ela pode ser até uma alternativa de questão que você venha a desenvolver em algum concurso. O que ela diz? O mínimo a ser protegido da área da mata ciliar passa a ser de 20 a 100 metros. A grande bronca em relação a esse fato de ser 20, 100, 30 metros de mata ciliar está no seguinte, que alguns ruralistas levantam e até alguns ambientalistas também ficam em dúvida. Será que só a metragem de mata ciliar na margem do rio resolve o problema? Temos que lembrar que temos um grande território e diversos tipos de vegetação, também diferentes tipos de solo, uma geologia bastante diversificada em nosso país. Automaticamente, o pessoal ligado à bancada ruralista está questionando isso. Não pode ser aplicado esse número de 20, 30 ou 100 metros em todo o nosso território, em todo o Brasil. Por quê? Por causa da geologia, que é diferente. Temos áreas planas, temos áreas mais inclinadas, temos lugares que a terra é mais fértil, outras áreas a terra é menos fértil. Quero lembrá-los também em mais um fato, que você deve ficar atento a essas palavras, porque elas são muito cobradas também quando se refere à questão ambiental, à questão dos ruralistas. O que é um latifúndio no Brasil? E o que é um minifúndio? Veja, não tem um número certo para eu dizer para você, olha, latifúndio é isso e minifúndio é aquilo. Eu posso dizer mais ou menos assim. Latifúndio é uma grande área de terra nas mãos de uma pessoa só. O minifúndio é um pedaço de terra que uma família de 5 pessoas não consegue tirar o seu sustento. Então vamos concluir o seguinte, cada região do Brasil, cada estado do Brasil, ou mesmo dentro de um estado ou de uma unidade federativa, nós podemos ter números diferentes para classificar o que é um minifúndio, o que é um latifúndio, tá certo? Fique atento a isso, porque essas coisas mudam de região para região. Dá mais uma olhadinha nesse outro texto. O mínimo e o máximo a ser recuperado nas margens dos rios com mais de 10 metros de largura, enquanto na versão anterior era de 100 metros. Isso tem gerado, como eu falei para vocês, o problema, é aí que você deve ficar atento. E eu não tenho dúvida que em vários lugares do Brasil, questões serão elaboradas, com base nesse conflito do texto, se é 100, se é 30, se é 20 metros. Quero reforçar então, dá a impressão que é pouca terra quando a gente pensa em 10 metros, quando a gente pensa em 100 ou 30 metros. Pessoal, não é uma área pequena quando você imaginar que o Brasil é um país que tem uma grande capilaridade de rios, tem inúmeros, centenas. Dependendo da fazenda, o cara vai ter 40, 50 rios dentro da sua propriedade. Então, se ele tiver que reflorestar ou não puder retirar a vegetação, vai tendo que manter uma área maior, vai acontecer o quê? Ele tem menos área para produzir. Por isso que você encontra nos jornais, por isso que você vê na TV a briga entre ambientalistas e o pessoal ligado à chamada bancada ruralista. Não é pouca coisa, é muita terra, sabendo que nós temos muitos 1000 quilômetros de rios, 10 metros para um lado, 10 metros para o outro, dá uma área assim muito significativa para ser produzida.
Mas lembrando também, veja, não estou defendendo nenhum nem outro. O pessoal ligado à questão ambiental vai dizer o seguinte: não precisa desmatar, porque hoje existe tecnologia para aumentar a produção sem que seja necessário o desmatamento. E também, naquelas áreas que foram feitas os desmatamentos, tem que fazer o reflorestamento para que o rio volte a ter a sua fauna e a sua flora preservada, ele possa ter uma vida, porque quando você limpa, e isto é certo, daí não é uma opinião minha, ok? Isso é certo, quando você tira a mata ciliar, a chance desse rio vir a morrer é muito grande. Então quero dizer o seguinte para você, esse assunto ainda vai ser muito discutido, você vai ver muitas matérias na TV, no rádio, sobre esse tema. Fique atento, vale a pena pesquisar, vale a pena anotar as alterações que venham a ocorrer em relação ao Código Florestal, porque não há dúvida que isso vai ser cobrado, tenho certeza. Agora nós vamos analisar uma questão e você vai notar que ela está amarrada ao Código Florestal. E muitas semelhantes a essa ainda serão elaboradas nas próximas provas. Vamos lá? Me acompanhe. Olha o que diz o texto. De acordo com o Código Florestal, a resolução do Conselho Nacional do Meio Ambiente, CONAMA, 369 de 2006, a intervenção ou a supressão de vegetação em áreas de preservação permanente. O que diz a alternativa A? Poderá ser autorizada nas hipóteses de utilidade pública e interesse social, desde que demonstrada a ausência de alternativa técnica e locacional para a implantação do empreendimento. Pensa uma coisa comigo, será que o código é tão rígido que impossibilita o desmatamento de todas as formas? Será que não existe nenhuma alternativa? É mais ou menos isso que essa alternativa está querendo que você pense. Vamos ver as outras antes de nós vermos se essa está correta ou não. O que diz a letra B? Me acompanhe. Poderá ser autorizada para a construção de escolas públicas, desde que localizadas em áreas urbanas. Olha só, essa questão você já vai eliminar, porque você sabe que a grande bronca em relação ao Código Florestal está nas áreas rurais, a questão da mata ciliar, tá certo? Então, abandona B e parte já para C para saber se está correto ou não. Vamos lá. O que diz a letra C? Poderá ser autorizada na hipótese de construção de habitação popular pelo governo, desde que seja demonstrada a necessidade social de implantação do empreendimento. Pensa comigo. Quando você precisa construir um grande número de residências, onde que isso acontece? Na área urbana. Falei anteriormente que o problema está onde? Na área rural. O que diz a alternativa D? Poderá ser autorizada para implantação de empreendimentos privados em áreas urbanas consolidadas, desde que o interessado demonstre atender à legislação de uso e ocupação do solo municipal. O mesmo problema, notou que 3 alternativas tinham o mesmo problema na questão urbana e nós estamos tratando de um fato rural? O que diz a alternativa E? Me acompanhe. Não poderá ser autorizada em qualquer hipótese. Você notou que a alternativa E está totalmente contrária à alternativa A, que dá uma possibilidade desde que você demonstre que não tem outro caminho? Então, a alternativa A é a nossa resposta correta. Uma dica de estudo importante em relação a esse tema sobre o Código Florestal é que você fique atento a todos os jornais quando falarem desse tema. E nós estamos colocando para você aí um endereço que tem notícias sobre esse assunto e vai com certeza ajudá-lo em muito a entender melhor este problema que o Brasil vem discutindo já há algum tempo e precisa ser solucionado.
E assim eu me despeço desejando a você ótimos estudos.